Você acabou de ter um diagnóstico de câncer de mama e não sabe por onde começar. Esse vídeo é para você. Eu sou o Dr. Luciano Flores Belo, mastologista, atendo aqui em Cuiabá há mais de 25 anos e ajudo mulheres a passar por essa fase difícil, do diagnóstico até a cura do câncer de mama. Então, para que você não se desespere, eu coloquei aqui um passo a passo que provavelmente será os seus próximos dias. A primeira coisa que você tem que se preocupar, na verdade, é não se preocupar. Tá? Acalme, relaxe a mente, converse com as pessoas mais próximas, com seu marido, com seus filhos, mas você não tem necessidade de abrir e expor o que você está passando para várias pessoas. Até porque o câncer de mama hoje em dia, ele é uma doença muito individualizada. Existem vários tipos de câncer de mama, os tratamentos eles são diferentes. E a primeira coisa que eu tenho certeza que você fez, que você está fazendo, é procurar informações na internet. E é por isso que você está aqui na minha página. Então aqui é um manual para te mostrar o que você deve fazer. Quando você digita no Google em relação a câncer de mama, você vai ter muita informação boa, positiva, que vai te ajudar, mas pode ter algumas informações também que não estão contempladas no seu tipo de câncer de mama. Então, esse intervalo agora é colocar a cabeça em ordem, relaxar, e o primeiro passo é marcar uma consulta com o seu ginecologista, ou até mesmo já marcar uma consulta com um mastologista ou com um oncologista. Quando você vai na consulta, você já deve ter algumas informações. A principal função da consulta é justamente fazer esse alinhamento de expectativa com você, conversar sobre o seu problema, sobre o tipo de câncer que você tem, qual é o tamanho, se ele está só na mama, se ele foi para outros lugares, qual é o tipo histológico, ou seja, como eu falei para vocês, existem vários tipos de câncer de mama. Ele pode ter iniciado no ducto mamário, ele pode ter iniciado no lóbulo mamário, que é onde produz o leite. Isso faz um pouco de diferença em relação ao tratamento. Então, o seu mastologista, o seu oncologista, após você sentar e conversar sobre o seu problema, ele vai justamente alinhar isso com você. Ele vai analisar a sua biópsia, ele vai fazer o exame clínico da sua mama, ele vai fazer o exame clínico da sua axila. Dessa forma, ele já tem algumas informações. Ele consegue saber qual é o tamanho do tumor na sua mama, ele consegue saber se existem linfonodos positivos ou não na axila, e através da biópsia, que é o anátomo patológico, ele já consegue identificar qual é o tipo de tumor. 85% dos tumores de mama, eles são ductais. Eles deram início através dos ductos mamários. Mas essas informações, elas não são apenas elas para definir o seu tratamento. Essas informações, elas precisam de mais dados para saber qual tipo de quimioterapia, se você vai precisar fazer hormonioterapia, qual é o tipo de cirurgia, se vai iniciar a sua terapêutica com a cirurgia ou com a quimioterapia, então precisa de mais algumas informações. E quais são essas informações? O próximo passo é solicitar um exame chamado imunohistoquímico. O imunohistoquímico, ele avalia alguns receptores que existem na superfície do câncer de mama. Então, existem câncer de mama que possuem alguns receptores, existem câncer de mama que não possuem alguns desses receptores. E quais são esses receptores avaliados? Nós vamos avaliar o receptor de estrogênio, receptor de progesterona, o ER2 e o KI67. Isso é fundamental, porque, vou dar um exemplo. Se você tem um tumor positivo para estrogênio e progesterona, provavelmente você vai fazer hormonioterapia. Tomar uma medicação chamada tamoxifeno ou até uma medicação chamada inibidor da aromatase por 5 anos. Pode-se fazer antes da cirurgia, mas geralmente faz-se essa terapêutica após a cirurgia. Se você não tiver nenhum desses receptores positivos, é o que a gente chama de tumor triplo negativo.
Independente do tamanho do tumor da sua mama, você vai iniciar o seu tratamento com quimioterapia. E se você tiver um receptor HER2 positivo? Esse tipo de receptor, geralmente nós usamos medicamentos chamados imunoterapia. Você vai fazer esse processo durante 12 meses. Então você viu, a gente precisa de mais informações para a gente poder saber até onde vai o seu tumor e qual é o tipo de tratamento. Além do imunohistoquímico, o seu médico, o seu mastologista ou seu oncologista, ele vai te pedir mais alguns exames para entender se esse tumor ele está restrito à mama ou se ele foi para outros lugares. O que consiste esses exames? Raio-x de tórax ou tomografia de tórax, ultrassonografia abdominal ou tomografia abdominal e a cintilografia óssea. Em alguns casos, você pode substituir todos esses exames pelo PET scan, mas na maioria das vezes nós fazemos justamente esses exames iniciais. Tudo isso a gente chama de estadiamento. O porquê disso? A conduta muda, o tipo de tratamento muda de acordo com o estadiamento, até onde foi o seu tumor e o seu tipo de tumor. Agora que você acalmou, agora que você entendeu qual é o tamanho do seu problema e como vai ser a jornada, né, o que você vai passar até você ter a cura, é muito importante que você escolha um profissional de sua confiança. Se você passou com um mastologista, se você passou com um oncologista, não importa se você faz o tratamento pelo SUS ou se você faz o tratamento de uma forma particular ou pelo convênio. Você tem o direito, se não gostou do profissional, de pedir para trocar. Você pode ter uma outra opinião, uma segunda, uma terceira opinião. Eu acho muito bom isso. Quanto mais pessoas falando para você e pessoas técnicas que entendem, médicos que entendem do assunto, falando para você qual vai ser o seu tratamento, de que forma que você vai passar por isso vai te ajudar a ter mais clareza na sua jornada oncológica. Mas tem um detalhezinho aqui, que eu acho muito importante, uma dica muito importante também. Não fique perdendo muito tempo com isso, porque eu vejo algumas pacientes que elas costumam passar com um mastologista, ou seja, passam com todos os mastologistas da cidade. E isso pode ser não digo um fator ruim, né? Mas o fato de você ficar procurando mais informação, isso pode adiar um pouquinho o seu tratamento. A gente vai falar disso um pouquinho aqui mais para frente. E hoje o câncer de mama, ele é tratado de uma forma multiprofissional. Não é só o mastologista, não sou eu, como mastologista, que vou tratar de você. Você vai ter que ter um acompanhamento também de um oncologista clínico, de um radioterapeuta, de um radiologista, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. A saúde física, mental, emocional, ela é muito importante, porque realmente, a partir do momento que você tem um diagnóstico de câncer, você pode realmente, além de você ter essa doença física, você pode ter uma bala emocional e nessa hora você precisa estar bem aparado por um bom psicólogo, talvez um psiquiatra e até mesmo por um apoio familiar na sua casa. Então, a empatia e o acolhimento, ele é fundamental também nessa fase. E os profissionais que estão te acompanhando, eles têm que trazer para você uma comunicação clara. Você não pode ter dúvidas em relação a isso. Se você tiver dúvidas sobre qualquer passo do seu tratamento, pergunte. Pergunte quantas vezes for necessário. E como eu disse anteriormente, anote, vá na consulta médica já com as dúvidas que você realmente você tem em relação à sua doença, em relação ao seu tratamento. Uma outra coisa que é muito importante. Entenda que existe um tempo entre o seu diagnóstico e o início do seu tratamento. A gente chama isso de planejamento. Tudo isso que a gente conversou até agora faz parte de entender qual é a dimensão do seu problema e traçar para você qual será a melhor conduta, qual será o melhor tratamento. Isso requer um certo tempo. Digamos que você tem um convênio. Geralmente, a maior parte dos cânceres de mama hoje em dia, elas começam o tratamento com a quimioterapia. Imagina você,
o médico faz o pedido, esse pedido ele tem que ser autorizado pelo convênio. Geralmente isso demora de 10 a 14, 15 dias. Então, o início do seu tratamento, quando você tem o diagnóstico, quando você fez o estadiamento, geralmente leva em torno aí de 14 dias. Isso a gente está falando quando você tem um convênio. Quando você está sendo atendida pelo SUS, e hoje é 80% do diagnóstico de câncer de mama ele é feito pelo SUS, você tem além dos 60 dias. Você tem até 60 dias para iniciar o seu tratamento. É lógico que a maior parte das vezes o tratamento ele inicia-se antes disso, mas é uma lei e você é resguardado por isso. Você não precisa ter pressa. O câncer de mama ele não é emergencial, com raras exceções. Aquela paciente que está tendo sangramento ou algum tipo de complicação, uma infecção inerente ao câncer. Mas, de uma forma geral, esperar 15 dias ou esperar 60 dias, isso não vai mudar o processo, não vai piorar o seu tumor e não vai piorar aí o seu resultado final. Então tenha paciência, tenha tranquilidade nessa fase, faça o que tem que ser feito. Se, caso a equipe de profissionais que está te acompanhando decidiu iniciar o seu tratamento com a cirurgia, faça os pré-operatórios, vê se você não tem nenhum tipo de alteração clínica que contraindique aí o início da quimioterapia, o início da cirurgia. Eu já tive paciente que teve que esperar a cirurgia, porque quando ela estava fazendo aí os pré-operatórios, ela descobriu que ela tinha uma obstrução coronariana, ou seja, o risco dela infartar ou o risco dela ter um problema cardíaco durante a cirurgia era muito alto. Então ela corrigiu primeiro isso, colocou um stent, colocou ali um dilatador das veias do coração e depois ela foi para a cirurgia. Então essa fase de planejamento ela é muito importante e iniciando com a cirurgia ou iniciando com a quimioterapia, isso não importa. O importante é que seja feito um planejamento adequado para o seu tipo de tratamento. E para finalizar, deixar vocês tranquilas, confie na equipe, confie no seu médico, tenha tranquilidade que tudo vai dar certo, tá? Eu sempre gosto dessa frase aqui, que o câncer ele pode fazer parte da sua história, mas ele não precisa escrever o capítulo final dela. Hoje, um tumor de mama de até 3 centímetros, onde ele está restrito à mama, você tem 97% de chance de cura. Então, assim, eu sei, o caminho não é fácil, o caminho é árduo, mas ele tem cura, ele tem solução. Eu quero que você tenha fé, eu quero que você tenha foco e você tenha determinação, porque essa jornada, todo esse processo, ele pode durar até quase um ano, isso tudo. Mas a sua luta, a sua batalha, a sua vitória, ela depende daquele tijolinho que você vai colocando todos os dias. Daquela consulta, daquela quimioterapia, daquele pré-operatório, daquela nutrição que a nutricionista te ajudou, do grupo familiar de uma forma geral, que provavelmente deve e faz parte do tratamento de te ajudar. E outra, você não precisa estar abrindo tudo da sua vida para todo mundo. Eu acho que você realmente tem que se cercar com pessoas boas que vão elevar seu astral, porque o tratamento, sim, a gente tem aqui o passo a passo, e o tratamento hoje para o câncer de mama ele está muito moderno, existem vários medicamentos que praticamente o tumor desaparece quando você faz a quimioterapia antes da cirurgia. Mas o seu tratamento ele começa dentro de você, começa na sua mentalidade, começa na sua mente. Então, pessoal, se fez sentido para você, se valeu a pena você ficar comigo até agora, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, coloque um sininho aí para os próximos vídeos. Toda semana eu vou estar trazendo informações para vocês aqui sobre câncer de mama, sobre tratamento, e dessa forma bem descontraída, uma forma simples, um linguajar que você consiga entender. E se você quiser saber de algum assunto sobre câncer de mama ou até mesmo saúde das mamas, deixa aqui nos comentários embaixo. Eu sempre leio, eu sempre respondo e é através desses comentários que eu vou fazer os próximos conteúdos, tá bom? Até a próxima e muito obrigado.